A verdade sobre a cura da depressão. Bom, se você chegou até aqui, com certeza você já buscou muitas soluções, muitas formas de amenizar ou de diminuir a sua dor emocional. As pessoas que têm depressão sentem um vazio que aparentemente nada preenche. Tem uma sensação de falta de sentido em estar vivo, um distanciamento do mundo, um distanciamento de si mesmo, junto com um desespero, uma desesperança, um pessimismo muito grande, uma visão muito negativa do futuro, do presente e também do passado. Tudo isso tem motivos e eu vou explicar um pouco desses motivos para você a partir de agora. Um dos pontos mais importantes para a gente entender a respeito da depressão é que muita coisa se fala por aí a respeito disso, inclusive muitas informações que são erradas. Mas antes de falar sobre a depressão e sobre alguns desses erros, eu vou primeiro me apresentar para você. Bom, então eu sou Márcio Jansante, eu sou psicólogo há 12 anos, tenho 12 anos de experiência clínica, inclusive esse lugar que eu tô aqui é exatamente o meu consultório que fica em Ubatuba, no estado de São Paulo. Estou, inclusive, também muito acostumado a atender pessoas de forma online. O atendimento online funciona tão bem quanto o atendimento presencial. Eu tenho 35 anos de idade e eu tive depressão grave durante mais ou menos 15 anos da minha vida. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu perdi o meu pai. Quando eu tinha 13, eu perdi o meu avô. Em seguida, perdi minha avó e depois o meu outro avô. Então, na minha adolescência, eu tive 4 perdas muito importantes, vivenciei 4 mortes muito importantes durante o período de 1 ano e meio. E isso é uma coisa que travou completamente o meu desenvolvimento emocional na época e por isso eu desenvolvi uma depressão muito grave. Eu passei por tratamento psicológico com vários psicólogos, passei por 5 psicólogos, fiz também tratamento psiquiátrico. No total, eu fiz a minha terapia pessoal durante mais ou menos 10 anos. E o meu tratamento psiquiátrico eu fiz durante mais ou menos 3 anos. Por muito tempo eu achei que eu não fosse ter solução. Eu tinha esse sentimento de desesperança que provavelmente você tem hoje, uma falta de expectativa de futuro, uma falta de sentido em estar vivo, uma dor muito grande. E há vários anos eu superei a depressão e ajudo pessoas aqui no meu consultório a fazerem o mesmo, tanto no consultório presencial, que é aqui em Ubatuba, quanto através do atendimento online, que também faço inclusive aqui na minha sala. Então, ao longo da minha experiência clínica, quando eu vejo pacientes chegando no consultório, eu vejo que as pessoas cometem vários erros na busca de saírem da depressão, e eu vou falar um pouco para você sobre isso. E na verdade não é só nos pacientes que chegam aqui no consultório, mas também no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me procura lá, @psicólogo_Márcio_Jansante. Você encontra meu perfil, tem muito conteúdo que eu posto lá. Então eu vejo basicamente 5 grandes erros que as pessoas cometem, eu vou falar sobre isso. Mas antes de falar sobre esses erros, é importante que você entenda que a depressão é um acúmulo. Eu sempre dou essa definição. Depressão é um acúmulo de dores, tristezas, problemas, frustrações, insatisfações não resolvidas na sua mente e na sua vida. Esse acúmulo tem origem em traumas. No meu caso, teve a ver com mortes, com perdas, com doenças graves que meus familiares tiveram. No seu caso, pode ser que tenha tido a ver também com mortes, mas pode ter a ver com outros traumas. Alguns deles são relativamente fáceis de serem identificados, como justamente morte, doença, acidente, cirurgia, abuso sexual, estupro, várias formas de violência. Alguns traumas, como eu disse, são fáceis de serem identificados, mas não significa que sejam fáceis de serem tratados, eles não são fáceis de serem tratados. Mas ainda existem outros traumas que não são fáceis de serem identificados e a gente vai identificando um por um ao longo da terapia e a gente vai identificando também as melhores formas de lidar com esses traumas, reduzindo o impacto, reduzindo a carga emocional negativa que está associada a eles. Então eu vou falar para você quais são os 5 maiores erros que as pessoas cometem na tentativa de saírem da depressão, que eu vejo, como eu disse, em pacientes recém-chegados aqui no meu consultório, tanto presencial quanto online, e também no Instagram, com comentários, perguntas na caixinha, no direct, assim por diante.
O primeiro maior erro, extremamente comum ouço muito isso, Márcio, eu me trato há 5 anos, eu me trato há 10 anos, há 15 anos e eu não melhoro, ou eu melhoro muito pouco. Aí eu pergunto para a pessoa, fulano, como é o tratamento que você faz? Ah, Márcio, tratamento psiquiátrico. Só o tratamento psiquiátrico. E aí a pessoa não melhora o suficiente. Esse é o principal erro, a pessoa fica pulando de psiquiatra em psiquiatra, de remédio em remédio, ela vai perdendo a esperança porque ou ela não melhora, ou ela melhora muito pouco, ou ainda, às vezes ela até consegue ter uma melhora razoável, mas pouco depois ela piora de novo e fica ainda pior que antes. Esse é um erro muito grave que as pessoas cometem. Outro erro é fazer terapia com psicólogo por pouco tempo. Márcio, fiz terapia por 2 ou 3 meses e não melhorei. 2 ou 3 meses, em casos, presta bem atenção nisso, em casos leves é muito pouco. Em casos moderados ou graves, 2 ou 3 meses é pouquíssimo. Então a depressão tem graus, leve, moderado e grave. Depois eu vou falar um pouco sobre isso, porque tem algumas peculiaridades a respeito disso. Mas, voltando para essa questão dos erros, esse é outro erro, segundo erro muito comum. A pessoa faz terapia por muito pouco tempo e pensa que deveria se curar. É um erro. Outro erro é estar sendo acompanhado ou acompanhada por um psicólogo que não entende o suficiente sobre a depressão, que não entende o suficiente sobre as causas reais, origens da depressão. Então, olha só. Se você está com o seu joelho quebrado, você precisa de um ortopedista. Isso é fato. Você precisa do tratamento. Dependendo da situação, você vai ter que buscar um ortopedista especializado em joelho ou especializado em ombro e assim por diante. Então, muitos psicólogos não conhecem as reais origens da depressão e não sabem como tratá-la de verdade, principalmente quando estamos tratando de casos graves. Casos graves, às vezes casos gravíssimos, são muito difíceis de serem tratados. E não são todos os profissionais, não são todos os psicólogos que estão habilitados a isso e às vezes eles tentam. Às vezes o paciente tenta uma vez, 2, 3, 4 e não consegue, não melhora. E às vezes fala, Márcio, meu psicólogo só me ouve, ele não fala nada. Ou então, ele fala coisas que eu já sei e eu não melhoro. E eu tento, às vezes, fazer terapia semanal, uma sessão por semana, como tem que ser feito. Por 6 meses, 1 ano, 2 e não melhoro. Pera, eu vou falar mais ou menos o que é esperado em relação a tempo daqui a pouco. Mas esse é um erro. Persistir com um psicólogo que não está te ajudando o suficiente. Porque, de repente, ele mesmo não tem o conhecimento necessário para isso. Quarto erro. Esse também é muito comum. Terapia precisa ser uma vez por semana. Isso é uma regra. Todos os casos, seja leve, moderado ou grave, todos os casos de pessoas que têm depressão, terapia tem que ser toda semana. Márcio, faço terapia há 2 anos. Fulano, com que frequência? Uma vez a cada 15 dias. Uma vez por mês. Esquece. Não vai funcionar, ou pelo menos não vai funcionar o suficiente. Precisa ser toda semana. Uma sessão por semana. Aliás, casos que são muito graves, às vezes precisam de 2 vezes por semana. Terapia é um processo complexo e delicado. Não é simples, não é fácil e não é rápido. É extremamente recompensador conforme a gente vai passando pelo processo, mas entender a verdade ajuda você a tomar as atitudes que você precisa para sua melhora e para se curar da depressão. Porque a cura é possível, desde que muitos desses fatores que eu estou falando sejam observados. O quinto erro é justamente buscar soluções rápidas e mágicas, às vezes até milagrosas. Surge um remédio novo, canabidiol, ketamina. Nossa, agora eu vou superar. Pera, esse excesso de expectativas gera uma queda enorme, depois uma frustração enorme. Por quê? Esses remédios, tanto novos quanto antigos, eles são importantes, sim, claro. Mas vamos entender uma coisa. A principal função dos remédios, dos antidepressivos, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é simplesmente subir a serotonina ou a dopamina, a noradrenalina, é mais que isso. O que acontece é que elevando essas substâncias, não é que a depressão vai se curar por causa disso. Não é.
O que vai acontecer é que elevar esses neurotransmissores vai possibilitar que o seu cérebro tenha uma melhor plasticidade, ou seja, uma melhor capacidade de aprender. De aprender o quê? Aprender crenças novas sobre você mesmo, sobre as pessoas e sobre o mundo. Desconstruir esse acúmulo de dores, desconstruir esse acúmulo de traumas. Então veja, eu não estou dizendo que os remédios psiquiátricos não sejam importantes, eles são bem importantes, mas eles não vão te curar. E aliás, não é só na minha experiência que eu vejo isso não, isso é amplamente comprovado, isso que eu estou falando não é nenhuma novidade científica. Muito pelo contrário, isso é extremamente embasado cientificamente e também pela minha experiência. Os remédios psiquiátricos ajudam na plasticidade cerebral, ou seja, eles facilitam com que o cérebro aprenda coisas novas. Só que se você não está na terapia com psicólogo para aprender coisas novas, você vai ter um cérebro plástico que vai estar lá pronto para aprender, mas não vai ter nada novo para aprender. E aí você não vai desenvolver o seu amor próprio, a sua autoestima, a sua autoconfiança. Você não vai ter preenchido o seu vazio. Sabe aquele vazio que faz você ficar numa relação tóxica, numa relação abusiva por muito tempo e assim por diante? Então, os remédios não vão preencher isso. Os remédios não vão mudar a sua mente. Eles vão dar condições para que teu cérebro faça isso. Mas quem vai precisar fazer isso é você. Então veja, seria muito mais fácil se eu falasse para você, olha só, cure a depressão em 3 semanas. Cure a depressão em 3 sessões. Isso não existe e eu vejo muita gente falando isso no Instagram. Vejo muita gente falando isso no YouTube e não é à toa que as pessoas ficam frustradas, porque esse tipo de coisa simplesmente não funciona. Então o meu maior compromisso é com a verdade e é com você. E muitas vezes o que acontece é uma combinação de todos esses 5 erros que eu acabei de falar. Então eu preciso que você entenda algumas verdades. Presta atenção nisso. A primeira coisa é que se curar da depressão não é simples, não é fácil, não é rápido. Entenda isso. A segunda coisa é que você vai precisar se dedicar ao tratamento. Você precisa de um compromisso. E uma observação importante. Eu sou muito acostumado a atender pessoas em situação gravíssima. Inclusive pessoas que têm transtorno de personalidade borderline, histriônica, depressão grave associada a esses transtornos ou não, bipolaridade. Então, veja bem, eu vou dar um exemplo muito simples. Se você está começando a fazer uma aula de inglês e você vai lá para a aula, tua cabeça está lá na lua, você não se dedica, você não estuda, você pode ter o melhor professor de inglês do mundo, ele não vai fazer uma mágica, não vai fazer um milagre. Por outro lado, se você tem uma super dedicação, mas o seu professor é ruim, você também não vai aprender. Então precisa da combinação desses fatores, um bom professor de inglês com a tua dedicação. Aí a coisa funciona. Com a terapia, bom, psicólogo não é professor, mas eu estou fazendo essa analogia para facilitar o entendimento. Você precisa de um bom profissional que te entenda, que entenda sobre a depressão, entenda profundamente sobre a mente humana e a sua dedicação. Então, esse é o segundo ponto. Você precisa desse compromisso, dessa dedicação à terapia, dessa dedicação a você mesmo. O terceiro ponto é que as raízes da depressão precisam ser tratadas. Márcio, eu não quero olhar para o meu passado. Eu quero olhar só para o meu presente. Isso não vai ser suficiente. Você precisa olhar para as raízes e cuidar delas. Quando? Como? Logo na primeira sessão? Na segunda sessão? Não. Às vezes o paciente está tão fragilizado que a gente vai ter que ficar 6 meses, 1 ano, falando sobre as coisas que estão acontecendo no presente. E a gente vai estabelecendo a relação com o passado ao longo do tempo e isso vai desconstruindo esse acúmulo. As crenças centrais, negativas, distorcidas, limitantes vão mudando. Mas isso é progressivo. Então não existe esse negócio de cure a depressão em 3 semanas. Não existe. É um processo semanal, uma sessão por semana, que demora, é complexo, é delicado. E quem não aceita isso vive frustrado. O quarto ponto é justamente algo que eu inclusive já falei, mas eu quero reforçar, é a importância da sua dedicação e compromisso à terapia 1 vez por semana. E repito, casos muito graves às vezes precisam de terapia 2 vezes por semana. O quinto ponto é que você precisa aceitar que, olha só, sair da depressão é difícil. É possível? Sim, com certeza é possível. Mas quanto mais grave for o seu quadro, mais difícil isso tende a ser. Só que tem outro ponto ainda importante. O prognóstico, ou seja, a previsão do resultado do tratamento, não depende só da gravidade do quadro.
Depende muito da tua persistência e da tua dedicação ao tratamento. E eu vejo que mesmo pacientes gravíssimos que chegam na terapia às vezes como zumbis, como um morto-vivo que parece que não tem mais força vital naquela pessoa, depois de 1 ano, 2 ou 3, a pessoa melhora muito, a ponto de conseguir se curar da depressão, sim, quando faz o tratamento do jeito certo e pelo tempo necessário. Mas mesmo quando a pessoa está num estado super grave, presta atenção nisso, uma parte da consciência da pessoa fica intacta, fica preservada. Essa parte permite a você fazer escolhas. Então você precisa escolher, decidir se tratar, inclusive se organizar financeiramente para isso, porque sim, a terapia é um investimento. O 6º ponto é que conforme esse acúmulo de dores, tristezas, problemas, frustrações e insatisfações é desconstruído, você vai se tornando cada vez mais leve. Agora eu começo a falar mais sobre a parte boa, né? A parte que as pessoas gostam de ouvir, querem ouvir, só que às vezes buscam do jeito errado, porque isso não é fácil. Mas isso acontece. Os relacionamentos melhoram. Sabe aquela relação tóxica que você não consegue sair? Aquela pessoa que muda de um namoro tóxico para outro, de um casamento tóxico para outro, um trabalho tóxico para outro, até que chega uma hora que nem consegue mais trabalhar. A desorganização financeira, os problemas familiares com pai, com mãe, com filho, todo mundo, tudo isso começa a melhorar. E as relações que não melhoram, afinal nem tudo depende de você, né? Mas essas que não melhoram, você consegue lidar melhor. O peso da vida começa a reduzir, a diminuir aquela culpa, aquela sensação de incapacidade, de impotência, de desamparo, aquela falta de sentido de estar vivo, aquele vazio. Tudo isso começa a mudar, o vazio começa a ser preenchido. Você começa a ter uma sensação de pertencimento. Eu pertenço a esse mundo. Eu não fui cuspido, eu não fui cuspida. Eu estou aqui porque eu tenho um lugar na minha família, nesse mundo, mesmo que a minha família seja tóxica, disfuncional, mas tudo começa a se encaixar, tudo começa a melhorar, e aí os seus relacionamentos melhoram, seu trabalho melhora, sua vida afetiva melhora, suas relações familiares melhoram, e aí você começa a construir um negócio chamado felicidade. Outro ponto importante é que, para que isso aconteça, sim, você precisa de um investimento financeiro. Sim, não é só um investimento de tempo, de compromisso com você mesmo, de dedicação, como eu disse. Além disso, você também precisa de um investimento financeiro. Agora você precisa respirar e escutar uma coisa. Esse é o maior, é o melhor investimento que você pode fazer por você. Pensa comigo. Quanto que você já gastou nos últimos 2, 3 anos, 5 anos com remédios psiquiátricos, com farmácia, com outras doenças? Afinal, emoções ruins, negativas demais, causam doenças no corpo. Pessoas que têm depressão, têm um estresse muito alto, têm uma ansiedade muito alta, isso derruba o sistema imunológico, porque o cortisol sobe, a adrenalina sobe. Quando isso é crônico, isso aumenta o risco de muitas doenças. Então você gasta muito dinheiro com médicos e assim por diante. Então exige sim, a terapia exige sim uma reorganização financeira, exige um foco financeiro, porque você vai precisar fazer um investimento financeiro, você vai precisar fazer um investimento em si mesmo para que a sua vida melhore, para que a sua mente melhore, para que tudo na sua vida melhore. Você não está condenado, você não está condenada a sofrer. Antes de falar sobre mais um ponto importante, que é o 8º ponto, preste atenção numa coisa. O que é depressão leve? É aquela pessoa que tem sintomas de vazio, falta de sentido de estar vivo, tristeza, angústia, desamparo, uma ansiedade muito alta, uma dor emocional muito grande, medo, vergonha. Só que isso não atrapalha a vida da pessoa, a vida funcional. Então a pessoa consegue trabalhar, consegue estudar, ela consegue ter relações sociais, isso não é prejudicado. Só que quando a pessoa está sozinha, de manhã quando acorda, à noite quando vai dormir, no final de semana, bate aquela tristeza, aquela dor que ela não sabe direito de onde vem. Isso é um quadro leve. Depressão moderada, o que acontece com a depressão moderada? A pessoa tem esses sentimentos que eu descrevi de maneira mais intensa e eles atrapalham o trabalho, atrapalham o relacionamento. E aí a pessoa tende a querer ficar mais isolada, tende a querer dormir mais, ela até consegue ainda trabalhar e ter relações sociais, mas fica prejudicado. Ela começa a perder a concentração.
Começa a perder a atenção, a memória, o estresse fica muito grande, tem uma irritabilidade, uma raiva, às vezes explosões de raiva, um mau humor generalizado. Isso é um grau moderado. Um grau grave, a pessoa não consegue mais sair da cama, ela não consegue mais trabalhar, ela fica literalmente incapacitada. Mas isso não é uma sentença. Eu sou, repito, acostumado a atender casos extremamente graves de pessoas que se recuperam completamente, que se curam, voltam a trabalhar, voltam a estudar e têm uma vida completamente normal. Aliás, repito, eu fui um caso desse, como eu contei no começo do vídeo. Eu fui um caso assim. Eu fui um caso gravíssimo. Então, eu sei, não só por experiência própria, mas também por experiência clínica, que superar um quadro gravíssimo é totalmente possível. Só que isso tende a levar mais tempo. Então, esses são os próximos pontos que eu quero te falar. Olha só, em mais ou menos 3 a 6 meses é esperado que haja uma melhora, independentemente do grau. Seja leve, moderado ou grave. 3 meses de terapia semanal, fazendo tudo bonitinho, tudo certinho, é esperado de 3 a 6 meses que haja uma melhora. Uma melhora em quê? Nas emoções, no autoconhecimento, na consciência sobre as coisas. Presta atenção nisso. Todos os graus, todos os quadros precisam de psicólogo uma vez por semana, às vezes 2 vezes. Os quadros que são graves precisam do psiquiatra associado. Alguns casos que são moderados também vão precisar do psiquiatra, mas nem todos. Os graus que são leves, eles não precisam do psiquiatra. O psicólogo já é suficiente. Então, o tempo para começar a ter essa melhora é de mais ou menos 2, 3, 4, 5 meses. Em todos os casos, é mais ou menos isso. Agora, o tempo de alta, o tempo de cura, isso oscila e pode ser necessário, olha só, 1 ano e meio ou 2, mais ou menos, é uma estimativa, não é um prazo exato, para pessoas que têm um quadro de depressão leve. Não é uma certeza 1 ano e meio ou 2, é mais ou menos isso. Isso depende de vários fatores. Mas, de maneira geral, nos últimos 12 anos de clínica, eu vejo mais ou menos isso. 1 ano e meio ou 2 de alta cura para casos leves. Na verdade, depois da cura, a pessoa geralmente permanece um tempo ainda em terapia para continuar tratando mais bases da saúde emocional, para que aquele prédio fique com as bases, os alicerces extremamente fortalecidos para poder lidar melhor com os terremotos que acontecem na vida, né? Bom, e os casos moderados, de maneira geral, de novo, isso não é uma regra, mais ou menos 2 a 3 ou 4 anos de terapia. E os casos graves, às vezes, podem passar de 5 anos. Não significa, veja bem, quando eu falo 5 anos de terapia, eu não estou falando 5 anos de cura, eu estou falando de alta. A cura, num caso grave, presta atenção nisso, num caso grave, uma cura da depressão pode demorar, é só um exemplo, de novo, não é uma regra, 2 ou 3 anos, às vezes 4 anos. A pessoa vai melhorando progressivamente até atingir a cura. Quando a pessoa se cura, ela tem alta imediatamente? Não. Por quê? Porque ela ainda vai ter que tratar bases emocionais, como eu disse, para fortalecer os alicerces, as bases do prédio dela, para que ele não despenque diante dos terremotos da vida. É muito diferente se a gente for pensar num terremoto em São Paulo ou num terremoto em Tóquio, né? Ainda bem que não tem terremoto em São Paulo. As estruturas são diferentes. Então, a pessoa que tem depressão, ela tem as bases emocionais muito frágeis. Então, o objetivo da terapia justamente é fortalecer essas bases emocionais, para que a pessoa consiga lidar com a vida, consigo mesma e com as outras pessoas de maneira melhor e mais saudável. Então, tudo isso é um processo. É fundamental que você entenda isso. E quais são as linhas que eu sigo na psicologia? As abordagens, eu sigo a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, sigo também a Gestalt Terapia, eu sou especialista em psicologia clínica com base na Gestalt Terapia e também a psicologia positiva. Então, tenho vários cursos em todas essas 3 abordagens, inclusive a psicologia positiva não é muito conhecida aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ela é muito famosa e ela é sensacional no tratamento de pessoas que têm depressão. E como que funcionam as sessões online? As sessões online são feitas, assim como as presenciais, uma vez por semana, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, com a duração de 50 minutos. É sempre por chamada de vídeo através do aplicativo Google Meet ou WhatsApp, tanto faz. Então, se você está verdadeiramente disposto e comprometido com você mesmo e quer fazer uma transformação gradual na sua vida, identificando as causas, as origens da depressão e tratando uma por uma, entre em contato comigo, eu vou te explicar o preço,
das minhas sessões e vou te dar mais detalhes a respeito de como eu trabalho. E claro, se você tiver alguma dúvida, você pode também me perguntar. Entre em contato comigo, eu te aguardo.